Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro da reportagem A Teoria, tá bom? Hoje o nosso debate vai ser sobre a Cosan, tá? Sobre a notícia que comentou sobre a potencial venda da participação da Cosan na Vale, tá? E as consequências disso, tá bom? Vamos entrar aqui no papo? Muito bom. Então, esse é o da reportagem A Teoria, né? Desvendando os conceitos de finanças corporativas por detrás das notícias, né? A notícia que a gente vai avaliar é essa aqui da Cosan negando ter decidido vender a participação na Vale, e a partir daí a gente tira dois tópicos importantes, que é o portfólio de ativos e a alocação ótima de capital. Vamos lá? Então, essa reportagem, a Cosan nega que tenha decidido vender a participação na Vale, tá? Uma reportagem da Ana Beatriz Bartolo, como sempre recomendo fortemente a leitura desta notícia e de notícias correlatas para que você possa formar a sua opinião, tá legal? Da parte da notícia, o que a gente tinha de legal aqui? Então, a acusante tem a participação dela na Vale, né? Ela negou isso, negou inclusive, viu um comunicado ao mercado, tá? Coisa comenta que está sempre reavaliando seus ativos, né? Diante de situações de cenários de altas de juros e por aí vai. Essa especulação surge no momento associado à questão de dívida da Cosan, que a gente também analisa, tá? E ele fala um pouquinho sobre o desempenho financeiro da empresa, tá? Então, vamos lá. Então, essa foi a reportagem aí que o Rodrigo Araújo, que inclusive foi palestrante do FNP por duas vezes, negando essa operação, né? Então, o Niscato faz um comunicado ao mercado, isso aqui eu peguei lá no site de RI da Cosan, vale a pena você dar uma olhada lá também no material original, tá legal? Pontos importantes, que a primeira fala que foi assim, o Cosan vai vender a participação na Vale para melhorar a questão do endividamento dela. Vamos olhar aqui se de fato tem alguma questão sobre o endividamento, né? Então, a dívida bruta da Cosan ali ao longo dos trimestres tem se mantido declinante até 27,4, 25,3, 25,3, tudo em bilhão de reais, né? A dívida líquida da empresa está 7,6, 22,7, 21,3. Aquele pontilhadinho ali é o valor de mercado da participação da Vale, né? É, então você vê que tem um pedaço relevante ali que seja, mas o índice de cobertura de serviço da dívida, que mais à frente ele explica ali na nota de rodapé, está muito bem, obrigado, sabe? Esse índice de cobertura de serviço da dívida é quanto que você está pagando de juros sobre capital próprio, dividido pelo que você está pagando aqui de juros do serviço da dívida, tá legal? A questão da amortização ali. Então, eu tenho um caixa que você tem de 3, quase 4 bi, né? Você vê como é que ele consegue ter a capacidade de pagamento da amortização por um prazo relativamente longo, né? Então, é importante deixar isso bem claro que não há problemas de caixa envolvido, tá? Aí, dando um zoom na composição da dívida bruta da Cosan, né? Aquele ponto que eu comentei da dívida líquida, veja. Dívida líquida é visão pro forma, tá? Então, é 50% dos valores da raiz, sim, a gente considera passivo de arrendamento, FRS 16, como a gente bem sabe, né? Esse índice de cobertura do serviço da dívida é o dividendo justo ao capital próprio dividido pelos juros pagos nos últimos 12 meses. O que está dizendo isso? Foi pago mais valor, quando isso é maior do que um, né? Foi mais dinheiro para o acionista, na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, do que foi pago para o banco. Isso é uma relação interessante para a gente poder tá na cabeça. Tá legal? O que mais tem de bom? Do cronograma de amortização, veja, quase 4 bi de dívida. Então, com esse valor na mão lá, que contempla apenas o valor do principal das dívidas, não considera juros e o market to market, tá legal? Então, você repara, esse valor em caixa, ele é suficiente para pagar o serviço da dívida, perdão, o principal, de 24, 25 e um pedaço relevante de 26, sabe? Então, de 27. Então, quando a notícia coloca que por conta da dívida, não me parece ser isso, né? Um prazo médio de dívida na casa aí de 6,4%. Tá legal? Muito bom. Falando sobre a alavancagem, né? Índice de cobertura de serviços da dívida, né? Olha a alavancagem ali, está dividindo. O que que é a conta G ali? É a C dividido por F. Se você olhar ali o que que é a letra C, né? Que é a dívida líquida para fins do cálculo da alavancagem, o que que é isso? É A menos B. O que que é o A? A é a dívida bruta e B é o caixa. Então, forma clássica da dívida, né? E a divisão é C sobre F. Quem é o F? F é o EBITDA dos últimos 12 meses, ex IFRS 16. Estão lembrando que o IFRS 16 é aquela questão que ele tira o aluguel
do DRL se torna uma dívida e você tem ali a questão dos juros e a depreciação. Então, em termos de alavancagem, ó, 2,7, duas vezes, 0,7, 17 variação, né? Então, mais à frente eu vejo que isso aqui está bem comportado, tá? Da mesma forma ali, índice de cobertura de serviço da dívida, que é o A sobre B. O que que é a letra A? É dividendos de juros sobre capital próprio dividido pelos juros pagos, ou seja, está se pagando mais ao acionista do que está se pagando de juros ao banco, tá? Então, essa é a mensagem que a gente tira desse slide aqui. Quando eu falar um pouquinho sobre a alavancagem, né, em conexão com aqueles números que eu voltei antes, deixa eu botar aqui rapidinho. Olha lá, segundo 2T24, né, eu tenho uma alavancagem de 2,7 vezes, dívida líquida por EBITDA, né, no 2T23, duas vezes, né, e no 1T24, 2,3 vezes. Como é que isso está em relação ao que está nas cláusulas? Né? Está tranquilo. Então, você tem essa debênture aqui que tem que ser menor do que quatro vezes, essa senior notes aqui tem que ser menor do que 3,5 vezes, né? Menor do que 4. Então, está muito sossegado. Então, dizer que haveria um potencial movimento de venda de participação porque está enrolada, está muito alavancado, ou está com dificuldade, não me parece ser o caso. Tá legal? Então, o grupo está saudável. Quando você fala o rating da dívida deles, né, é duplo A+, pela Moody's e triple A pela Fitch. Então, tá tranquilo. Só a Moody's que deu uma visibilidade negativa para a dívida deles, mas as duas estão estáveis, tá? E aí veja o seguinte, né, a Cosan, ela é um portfólio de negócios. O que que é uma empresa que é um portfólio de negócios? Ela tem atuação em diversos setores. Qual é o objetivo? Maximizar o retorno do capital do acionista, minimizando o risco. Vamos dar uma olhada? E é exatamente isso que aparece nos slides do material deles. Tudo isso está no site do RI lá da Cosan, né? Então, ele quer alocar o capital máximo, melhorando o recurso, né? Então, ele está vendo como é que ele vai investir, como é que ele desinveste, como é que ele reinveste, ele aumenta a posição dele. Então, ele quer sempre o equilíbrio entre crescimento, rentabilidade e sustentabilidade no longo prazo, tá? Então, ele fala que a Cosan é um portfólio de ativos irreplicáveis, todos os setores de atuação reaparecendo, tá? Colocando em cada uma das empresas onde ele atua e qual é o nicho de atuação da Cosan, né? Chama atenção aqui nessa mandala da Cosan, principalmente a questão da alocação do capital, esse ponto é muito importante, né? A Cosan buscando sempre alavancagem de crescimento, as áreas de atuação, como a gente já comentou antes, né? E sempre buscando maximizar o valor do acionista, né? Uma forma de você acompanhar isso é sempre a taxa interna de retorno, né? Você repara ali que quando você fala na raiz ali, bota qual é o capital que ele tem no momento, qual o valor de mercado, os dividendos pagos, qual o valor hoje, né? Então, quando você faz a taxa interna de retorno da raiz, você está aparecendo ali 21% ao ano, tá? Quando você olha ali na Rumo, está dando 23% ao ano. Quando você vê a Compass, 22%. Quando você vê aqui a Move, né? Ela está em 20%. Terras, 25%. Ou seja, então, são ativos que estão dando um retorno interessante para o acionista. Tá legal? Então, aqui é uma matrizinha que bota cada uma das empresas, área de potencial crescimento, expansão na brasileira, perdão, exposição ao Brasil, exposição internacional, se está em moeda forte ou não está, e a questão da descarbonização. Tá legal? E assim, pulando da reportagem para a teoria, o que eu queria trazer com vocês? Dois temas. Tema um, portfólio de ativos, né? E o tema 2, o que é uma alocação ótima de capital. Quando eu falo de portfólio de negócio, eu trouxe aqui, eu busquei empresas parecidinhas com a Cosan, que atuam em vários setores. Então, você passa ali na tua esquerda e vê com cuidado depois esse slide, olha o conjunto de empresas e olha que tanto de setores que eles atuam. Olha a pluralidade de setores de atuação dessas empresas. Então, não é uma empresa de um negócio só, é um portfólio de negócios, tá? Quando você pensa num portfólio de negócios, é uma empresa que é diversificada, ela tem múltiplos negócios, em diferentes setores, ela quer otimizar o capital, minimizando o risco através da diversificação, de várias formas, setor, geográfico, moeda e por aí vai. Tá legal? Então, quais são as características de uma empresa que se considera uma empresa portfólio de negócios, né? Então, ela tem diversificação setorial, como a gente viu naquele primeiro slide, então são diversos setores da economia, um está bom, outro está mal, existe uma compensação entre eles. Você faz uma alocação estratégica do capital, porque você quer maximizar o retorno, equilibrando o risco entre os diferentes negócios, tá?
Tem-se uma atuação, sim, forte, né, no controle e gestão de ativos, sempre buscando sinergias e eficiência operacional entre negócios, tá? Então, eles querem sempre ter ganhos que sejam escaláveis pela sinergia entre as operações, tá legal? Focando sempre em maximizar o resultado, flexibilidade, importante a empresa ter capacidade de ajuste, tá? Uma governança corporativa sólida que permita a atuação de maneira pontual, quando necessário for, né? Como é que uma empresa portfólio de negócio ela seleciona os ativos para entrar nesse portfólio, né? Então, primeiro analisa se tem sinergia com os negócios já existentes, né? A busca de complementariedade, eficiência operacional é muito importante. Essa diversificação de riscos, de setores, de geografias, de negócios é importante, porque você consegue reduzir o risco da sua carteira como um todo, tá? Claro que o retorno tem que ser importante, o retorno sobre o capital investido, o tal do ROI, Return on Invested Capital, ou Investment. Então, a análise detalhada precisa projetar que esse retorno ocorrerá, tem que ter um alinhamento estratégico daquele ativo com o restante do portfólio e o que aquela empresa portfólio vê para o futuro. Tem que se pegar oportunidades do mercado, você ter uma exposição em determinado setor que parece que vai explodir e sempre, sempre, análise do risco e retorno. Né? Não adianta você botar um ativo para dentro da carteira, do portfólio, se ele vai ter um incremento muito forte no risco do portfólio como um todo. Tá? É importante essa flexibilidade de saída, liquidez e flexibilidade. Né? Você tem que ter a capacidade de reinvestir, de aumentar a posição, ou mesmo defensivamente sair daquele ativo. Tá? Então, essa possibilidade de ajuste de carteira com velocidade é importante. Claro, sem nunca esquecer das questões do ISD. Né? É um ativo que tem que gerar caixa, tem que ser, não pode ser um consumidor de caixa, pode até ser por um tempo, naquele momento do turnaround, da recuperação do ativo, mas em algum momento ele tem que se provar. Tá? E tem que ter eficiência operacional, tem que ser capacidade de operacionalização, né? Então, a empresa que é portfólio, ela quer também poder atuar, ela quer atuar em empresas no qual ela tem uma expertise prévio, né, pela atuação no portfólio de ativos da carteira e também na sua capacidade de atuação, inclusive financeira, tá bom? Como é que essa empresa portfólio ela mede, ela acompanha seus ativos? Então, as várias métricas, né? Eu me foquei aqui nas métricas financeiras, né? Mas, obviamente, as operacionais. Não vou ler uma a uma com vocês, mas são os clássicos aqui do acompanhamento, né, de um negócio, tá bom? Então, como é que você define a tal da alocação ótima de capital de uma empresa de portfólio, né? Maximizar o risco, maximizar o retorno, minimizando o risco e sempre buscando alavancagem entre empresas, tá? E isso requer uma avaliação constante do portfólio, não só da unidade do negócio, como do portfólio como um todo, tá bom? Então, como é que você garante isso? Então, a primeira análise prévia, né? Então, a análise rigorosa das oportunidades. Então, antes de entrar no negócio, tem esse estudo muito forte, como é que aquela empresa ela anda sozinha, como é que ela vai andar junto do portfólio, dos ativos do portfólio, vai melhorar? Não vai melhorar, né? A diversificação é um fato importante, diversificação de moeda, de setor de atuação, de geografia, isso dá uma tranquilidade para aquela carteira como um todo, né? Olhar e vigiar, né? Então, monto o portfólio, acompanho ali como é que está indo o desempenho de cada empresa e do portfólio como um todo, né? Essa reavaliação constante é um fato, né? Tem uma periodicidade, eu falo um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Governança e disciplina financeira muito forte, dependendo do que tinha antes. A partir do momento que o ativo faz parte do portfólio de negócio de uma empresa portfólio, ela está sob aquela análise, sobre aquele acompanhamento dessa empresa portfólio de negócio, né? Foco sempre no resultado, né? Return on Invested Capital, gestão de ativos e passivos, de dívidas, isso é importante, esse Asset Liability Management, esse poder que o portfólio, a portfólio traz, até para a negociação de dívida de cada ativo, isso é muito importante, porque o banco, quando ele enxerga a empresa, mas ele também enxerga o grupo econômico dentro do qual está aquele ativo. Então, isso dá uma capacidade de alavancagem e discussão com os bancos muito interessante. Tá legal? Nunca pode deixar de ter um pezinho em inovação, setor emergente, né? Então você tem que ter exposição àquilo ali que pode ser um crescimento forte, mas naquele movimento de você ter flexibilidade de saída, você entra, bota o pezinho.
Foi bem, permanece e reinveste. Não foi bem, sai fora, muito bem, obrigado. E tudo muito certo, né? E sempre olhando o longo prazo, né? A gente precisa, essas empresas, elas avaliam impacto de fator macroeconômico, regulamentação, transformação de mercado. Uma empresa dessa tem que estar atenta, por exemplo, à reforma tributária. Como é que ela vai impactar o portfólio como um todo, tá? E como eu comentei, o portfólio tem que ser revisitado sempre. Você tem as reuniões que são tradicionais, as anuais, semestrais, desempenho da unidade, desempenho do grupo todo, né? Esse monitoramento contínuo, os indicadores críticos de performance, né, o KPIs, tanto operacional quanto financeiro, tem que ser analisados com detalhes, tá? Se tiver alguma situação complicada, você tem que ter a capacidade de flexibilidade, você tem que se ajustar rapidamente, ou investe mais, ou investimento, ou sai do negócio. Então, essa flexibilidade de movimentação é importante para cada ativo do negócio, né? Avaliando cada operação de M&A, de fusão e aquisição. Como é que aquele M&A, como é que aquele ativo vai se comportar junto às demais? Vai aumentar o retorno? Vai aumentar o risco? Compensa o risco-retorno? Né? Desempenho financeiro sempre, né? A unidade tem que ir muito bem e o portfólio também tem que ir muito bem, não pode ser subsídio cruzado, sinergia sim, subsídio cruzado não, né? Buscando sempre a alocação ótima do capital, olhando no longo prazo, né, as revisões estratégicas que você tem, mas também, eu falei da periodicidade, então tem a reunião semestral, tem a reunião anual, mas de tempos em tempos, a empresa pode falar, tem que parar e dar uma olhada no todo. O que, que tem para frente? Então, ali a cada 3, 5 anos, dá aquela sentada, aquele famoso five-year plan, para onde vou, eu quero ir por aqui mesmo, e vai fazendo ajuste da rota no meio do caminho. Tá legal? Pessoal, esse foi o assunto de hoje, então fechamos aqui. Então, a notícia era Cosan, o boato de mercado, que ela é vender participação no mercado da Vale ou não. A partir dali, a gente trouxe dois temas importantes, que é a empresa portfólio de investimento, portfólio de negócio, né, e a questão da alocação ótima de capital, tá bom? Nós somos FNP, a gente está presente no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp, nós temos o nosso podcast, né? E e eu fecho como sempre, né? Meu nome é Marcelo Estevam, sou fundador do FNP Finanças, uma iniciativa absolutamente gratuita que tem por missão levar conhecimento de altíssimo nível a todo o Brasil e a todos que têm sede de aprender, tá bom? A gente vai mudar o Brasil a partir da sala de aula, tenho certeza disso, e o FNP só está crescendo. Tá legal? Pessoal, um grande abraço, uma semana abençoada para todos, um dia abençoado. Um abraço, fiquem com Deus.